Olá, que bom ver você aqui. Seja muito bem-vindo no nosso canal. O nosso desejo é que a mensagem a seguir transforme para sempre a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 35. É uma passagem muito conhecida de todos nós. Mas Deus tem algo novo para nós nessa noite. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa parte do texto que ele fala assim para os discípulos, no versículo 40, diz assim: por que sois tão tímidos? Lá no Evangelho de Lucas, essa mesma passagem, Jesus se refere de uma maneira diferente, e é sobre essa maneira que Jesus se refere que eu quero falar a vocês essa noite. Ele pergunta aos seus discípulos: onde está a sua fé? Onde você tem colocado a sua fé? Sabe, irmãos, eu preciso falar um pouquinho do que Deus colocou no meu coração para que a gente possa entrar dentro daquilo que é a mensagem. Nós temos vivido tempos muito difíceis. Nós temos visto tantas notícias ruins que só em 2019 a gente já está assustado com tantas notícias ruins que estão acontecendo. Só por uma questão de informação para vocês, só neste ano de 2019, mais de 360 pessoas morreram por tragédia. Não estou falando de morte, de acidente de carro, não estou falando de assassinato, estou falando de tragédia. Mais de 360 pessoas morreram este ano em 43 dias de 2019. É assustador. É assustador. Algumas, e na maioria delas, por negligência humana. Nós temos a história de Brumadinho, nós temos a história lá do CT do Flamengo, nós temos a enchente lá, as chuvas no Rio que matou um bocado de gente. Isso sem falar, irmão, eu estava lendo uma matéria ontem de um negocinho chamado feminicídio, que agora está na moda isso, né? São 56 casos de feminicídio
em 2019 com 16 mulheres mortas, que não estão inclusas nesse pacote de mais de 360 pessoas. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque em meio a todas essas notícias ruins, quando o pastor Fábio me convidou para ministrar aqui nessa noite, e a gente, toda vez que vai ministrar, a gente busca sempre a direção de Deus, para que Deus fale aquilo que Ele quer, não aquilo que a gente quer falar. Eu estava orando e falando com Deus, e ao mesmo tempo lembrando de todas essas tragédias. E eu fui exatamente nessa passagem. Parece que a princípio, a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, parece que ela não tem sentido, porque Ele pergunta: onde está a fé de vocês? Parece que não tem sentido, porque na verdade, durante a tempestade, os discípulos chamam Jesus. Mas Jesus pergunta assim, viu? Onde está a fé de vocês? Onde vocês têm colocado a fé de vocês? O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos e quer nos ensinar hoje é que durante as tempestades da vida que nós enfrentamos, a tendência é que muitos de nós percamos a fé. É meio, parece contraditório, mas assim, são em momentos difíceis da vida, de lutas e tempestades, que muitas pessoas vêm até Cristo. Mas são pelos mesmos motivos que muitas pessoas abandonam a fé. É pelo mesmo motivo, é pela dor muitas vezes, é pelo problema, pela dificuldade, pela adversidade que muita gente procura Jesus e encontra. Mas é pelo mesmo motivo que muitas pessoas deixam Jesus. Se eu perguntar aqui quantas pessoas você já conhece que abandonaram o caminho, todos nós conhecemos alguém. Todos nós conhecemos alguém que no meio da caminhada, no meio da jornada, abandonou e deixou Cristo e abandonou a sua fé. Mas escute isso que eu tenho para dizer para você. Deus nos trouxe aqui nessa noite para que eu e você saibamos de uma coisa: a tempestade vai passar, o vento vai cessar e a bonança virá sobre as nossas vidas. Irmãos, Deus tem coisas melhores para nós. Viu? Não precisa você entrar eu vi uma onda ontem, eu não sei se continua hoje porque eu não acompanhei muito as redes sociais. Uma hashtag Pula 2019. Eu não sei se vocês viram isso. Outra também, Vem em mim 2020. Cara, a gente está em fevereiro. Tem gente abandonando a fé pelos acontecimentos, se esquecendo daquilo que tem para viver em 2019. Queridos, apesar de todas estas coisas, Deus tem o controle absoluto da sua vida e de tudo que está acontecendo. Nada passou despercebido pelo olhar do Senhor. Nada. Se você perguntar, pastor, mas por que aconteceu isso, irmãos? Se nós formos estudar e ver todas essas tragédias que aconteceram nesses últimos dias, todas têm uma negligência humana. Em todas elas. Em Brumadinho tem, no CT do Flamengo tinha, e lá no Rio de Janeiro, apesar das chuvas, também tinha. E a gente pode perguntar, e a gente ouve muita gente dizendo: onde está Deus? Porque, irmãos, é muito fácil, nós estamos aqui vivendo e vendo essas tragédias, mas é nesses momentos difíceis que muitas vezes uma mãe que perdeu um filho lá de 15 anos abandona a sua fé por causa da dor, por não entender o que está acontecendo. E a gente não precisa ir muito longe. Se nós olharmos do nosso lado, tem muita gente do nosso lado que está abandonando a fé por causa das lutas que estão enfrentando. E muitas vezes a gente não enxerga isso. A gente é capaz de ver a tragédia em Brumadinho, mas não somos capazes de ver o irmão que está do nosso lado, muitas vezes clamando por socorro, e a gente não enxerga. Deus nos trouxe aqui essa noite para que possamos entender que ainda em 2019 Deus tem milagres para fazer na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua empresa, no local onde você trabalha, na sua faculdade. Deus tem grandes coisas para fazer. Talvez em meio a tantas notícias ruins, você precisa ouvir algo bom. Eu queria que você fizesse um exercício comigo. Feche seus olhos. Pode fechar, irmãos. Não precisa segurar na bolsa aqui, os corintianos aqui é tudo convertido. Todos eles aceitaram Jesus. Presta atenção nisso, com seus olhos fechados. Eu sei que você conhece, mas você precisa ouvir isso. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu
e a terra. Escute isso. Ele é o seu protetor. Está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele te protegerá. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando você vir. Desde agora e para sempre. E se você crê, glorifique o nome dele. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Você não precisa colar numa hashtag Pula 2019. Não, querido. O Deus que você serve tem grandes coisas para fazer na sua vida, apesar de todas as adversidades, apesar de todas as tempestades. Agora eu vou pregar. Deixa eu ler a mensagem. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele ordenou aos seus discípulos. Quem ordenou os discípulos para que eles fossem para outra margem? Jesus ordenou aos seus discípulos para que eles fossem a outra margem. Entenda aqui uma coisa, que você precisa ter ciência disso. Todas as vezes que você decidir fazer a vontade de Deus, tempestades se levantarão na sua vida. Todas as vezes que você decidir obedecer a Cristo, as tempestades virão. Pastor, o que é que eu faço então? Entenda uma coisa, querido. Nós precisamos entender isso como igreja. Nem todas as lutas que nós temos, nem todas as tempestades que enfrentamos, são por pecados ou desobediência. Porque nós temos um certo grupo de religiosos, né, que assim, se falou que está na prova, está no pecado. Né, já bota os 5 dedos assim, está no pecado. Nem todas as lutas que nós enfrentamos e nem todas as tempestades que vêm sobre nós é porque nós estamos no pecado. A Bíblia diz que os discípulos eles estavam obedecendo a ordem de Jesus e lhe sobreveio uma grande tempestade. Quer alguns exemplos? A Bíblia diz que José, ele decidiu acreditar nos seus sonhos, os sonhos que Deus havia lhe dado. E o que ele enfrentou? Inimizade, traição. A Bíblia vai dizer ainda sobre José, que ele decidiu não se deitar com a mulher do Potifar. O que ele enfrentou? Preso como um traidor do seu Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Daniel decidiu continuar orando ao seu Deus, desobedecendo ao rei. O que Daniel enfrentou? A cova dos leões. A Bíblia vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram não se curvar diante da grande estátua. O que eles enfrentaram? A fornalha ardente. Deus não os livrou de nenhuma dessas tempestades e de nenhuma dessas lutas, mas em todas elas Deus se fez presente. Nós como cristãos precisamos entender que o fato de termos Jesus no nosso barco não significa que nós não teremos tempestades, que nós não enfrentaremos lutas. O fato de termos Jesus no nosso barco significa garantia de vitória sobre as lutas. Não isenção de lutas, irmãos. A Bíblia vai dizer, eu gosto do texto porque a Bíblia fala assim, ó, a Bíblia diz que dá uma outra pregação isso, mas vamos lá. A Bíblia vai dizer que não foi Jesus que entrou no barco dos discípulos. A Bíblia vai dizer que os discípulos entraram no barco de Jesus. Mas como é que o barco de Jesus pode sofrer tempestade? Como é que o barco de Jesus pode sofrer com as grandes ondas? Se você está em obediência a Cristo e está passando por lutas, por dificuldades, por grandes tempestades na sua vida, o mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego e o mesmo Deus de José continua sendo aquele Deus e hoje Ele é o seu Deus. Assim como Ele foi com eles, Deus é contigo. Deus é conosco, irmãos. Deus, Ele é conosco. Deus não vai permitir que você pereça estando em obediência. Deus não vai permitir. A Bíblia vai dizer assim, irmãos, mestre, que os discípulos disseram, mestre, não te importa que a gente morra? Eu acho que
se pudessem escrever, eu acho que assim, é tipo o pastor Genésio, se Jesus pudesse falar alguma coisa, ela viu, cala a boca, você não sabe o que você está falando. Tipo assim, eu vim para que vocês tivessem vida. E aí você, por causa de uma tempestade, está achando que você vai morrer. Eu vim para lhes dar vida e abundância. Aí por causa de um problema você está achando que eu não te amo. Eu vim para que vocês vivessem em paz. Aí por causa de uma luta, de um desemprego, de uma enfermidade, vocês acham que eu abandonei vocês. É isso que Jesus está dizendo para eles. Ele falou, mestre, não te importas que a gente morra? Jesus, cala a boca, estou aqui. Acho que se Jesus pudesse, ele dava um safanão no pescotapa, que chama, pastor, né? Dava um pescotapa no discípulo. Sabe, irmãos, eu descobri que nós, não vou generalizar, mas nós não somos muito diferentes desses discípulos. Quando enfrentamos grandes lutas e grandes dificuldades, nós temos uma grande facilidade de achar que Deus não nos ama mais. Que Deus nos abandonou. E a gente acaba sendo meio que ingrato, irmãos, com Deus. Nós temos o hábito de não agradecer por aquilo que temos. E fazer orações fervorosas por aquilo que nem temos. E aí nós nos esquecemos que, você viu, como é que eu vou te dar algo novo se nem pelo que você tem você agradece? Nada tá bom. E aí Jesus está dizendo para ele assim, viu, eu estou aqui. Irmãos, nós moramos num país maravilhoso, irmãos. Nós moramos num país onde não tem tsunami, não tem terremoto, não tem furacão. Não estou fechando meus olhos com hipocrisia para as nossas crises financeiras, crise da educação, da saúde. Não estou fechando os olhos para isso, irmãos. Nem pelos corruptos que nós temos. Mas nós moramos num país maravilhoso e nós não somos capazes de ser gratos a Deus por isso. E aí clamamos a Deus muitas vezes implorando, como se Deus tivesse obrigação de fazer, porque as tempestades vieram. Eu já disse aqui uma vez, e você precisa entender isso. Tudo que Jesus tinha que fazer por nós, Ele já fez na cruz do Calvário, querido. Ele já fez. Cabe a nós agora conquistarmos aquilo que é nosso por direito e por herança. Deus nos dá muito mais daquilo que merecemos. Se você concorda comigo, diga amém. Deus nos dá muito mais daquilo que nós merecemos. No último domingo de janeiro, acho que foi isso, último domingo de janeiro, eu participei de uma corrida aqui na cidade americana. E aí, eu cheguei em casa esgualepado, né? Foi a primeira vez que eu corri 10 km na minha vida, quase que eu infartei. Mas tudo bem. Eu cheguei em casa, e eu moro na Campos Sales. E bem em frente o prédio onde eu moro, tem um restaurante. Eu tinha tomado banho e eu estava sentado na cadeira, na sacada do apartamento, tomando uma garrafinha d'água na mão. E eu estava ali sentado e pensando na segunda-feira, nos problemas, que é o natural de todo mundo, acho, né? E sem ser muito grato a Deus por tudo que tinha. Irmãos, em frente, como eu disse, em frente ao meu o prédio tem um restaurante. E de repente eu vi sair dentro do restaurante dois jovens moradores de rua, com uma sacola na mão, e dentro dessa sacola tinha uma marmita. Tinha uma marmita, um marmitex. E quando eles saíram na rua, eles saíram do restaurante e eles foram passando em frente do meu prédio, um desses meninos, com a sacola na mão, eu falei isso, me emociona, porque Deus é sensacional para nos mostrar como Ele é poderoso e como nós somos ingratos. Ele levantou aquela sacolinha de marmita assim, Deus, ele gritou, ele não falou. Lá do 5º andar do meu prédio eu escutei ele falando assim, Deus, obrigado pela nossa refeição. 2 moradores de rua que iam dividir um marmitex. Eu disse, Deus, obrigado pela casa que eu moro. Obrigado pela saúde que eu tenho. Obrigado porque eu não sei nem o que eu vou comer, mas obrigado porque eu tenho que comer. Nós somos ingratos, irmãos, porque tem muita gente querendo morar na casa que você mora. Tem muita gente querendo vestir a roupa que você veste. Tem muita gente querendo ter a família que você tem, apesar de problemática que ela seja, só para ter uma família. E nós somos ingratos com Cristo.
Nós somos ingratos, irmãos. Jesus está dizendo assim, viu? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não se preocupem com essa tempestade. Não se preocupem com as ondas fortes. Porque a hora que eu levantar a minha voz, elas vão cessar na sua vida. Elas vão parar na sua vida. A Bíblia vai dizer que quando eles clamaram por Jesus, que eles disseram, Jesus, salva-nos, nós vamos morrer. E quando Jesus responde para eles, dizendo assim, viu? Por que vocês estão com medo? Onde está a fé de vocês? Mas eu demorei um pouquinho para entender isso. Por que Jesus pergunta onde está a fé de vocês? Eu falei, Jesus, mas eles clamaram, eles acordaram o Senhor. Por que o Senhor está perguntando onde está a fé de vocês? Eu falei, Jesus, quem o Senhor queria que ele chamasse? Né? Você já conversou com Jesus assim? Então, o que o Senhor queria que ele chamasse? Não tinha ninguém, ele só capaz de acalmar aquele negócio, só o Senhor. Não tinha outro. Não dá para chamar Moisés. Não tinha como. Irmãos, e eu comecei a voltar um pouco no capítulo 4. E olha que interessante, irmãos. Todo o capítulo 4, Jesus passa falando aos seus discípulos sobre fé. Todo o capítulo 4, Jesus dá uma aula para eles sobre fé. Sobre ter fé. Sobre que é preciso ter fé. Então na aula teórica foi tudo muito bom. Só que aí Jesus coloca os seus discípulos na aula prática. E aí azedou o pé do frango. Porque nós somos assim. Na teoria, tudo aqui é muito lindo. A gente está aqui num culto maravilhoso. Deus está aqui, amém? Deus está neste lugar. A gente ouve a palavra. A gente recebe a palavra. Aí amanhã vem a tempestade. Porque muitas vezes a tempestade não vem aqui dentro. Ela vai vir lá fora. A hora que você chegar em casa essa noite, aí vem a tempestade. Aí Jesus viu, agora é a hora de você colocar a teoria em prática. Vai, coloca. Não consigo. O que Jesus queria, irmãos, que os seus discípulos fizessem, é que eles levantassem a voz sim, mas não para chamar Jesus, era para dizer àquele vento, àquela tempestade, viu? Nós ordenamos que você se aquiete em nome de Jesus. Era essa fé que Jesus ensinava aos seus discípulos. Era fé para você poder parar uma tempestade, era fé para você acalmar os ventos. Era fé, irmãos, para você chegar na sua casa e dar um basta na situação. Em nome de Jesus, chama todo mundo lá. Meu, está com problema na sua casa? Reúne todo mundo lá, bota todo mundo na sala. Vai orar, querido. Ora em nome de Jesus. Vai naquele hospital, bota a mão sobre aquela pessoa e manda embora essa enfermidade em nome de Jesus. Chega lá no seu emprego, dobra o seu joelho no banheiro, que seja. Ora por aquela pessoa que te persegue. Ora pelo seu patrão. E você vai ver Deus fazendo na sua vida. É esta fé que Jesus queria nos seus discípulos. Ele pergunta, viu, onde está a fé de vocês? Eu passei o dia inteiro falando sobre ter fé. Eu dei uma aula para vocês sobre ter fé. E agora que veio o problema, vocês desistem. Vocês acham que vão morrer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui estão enfrentando dificuldades, problemas, tempestades, lutas? Se você não tiver, eu vou morar na sua casa. Prometo que eu vou. Porque eu vou e levo as minhas para você ter. Porque uma só não é. Tenho várias. Se você não tiver, por favor, dá um quartinho para mim. Pode ser ridícula mesmo. Eu vou. Mas vou levar todas as buchas junto. Agora, deixa eu fazer outra pergunta, irmãos. Quantos de nós que estamos enfrentando lutas e dificuldades já passamos por lutas piores? Quantos? E por que você está com medo dessa? Por que você se aflige com essa? Deus já te deu livramentos maiores. Deus já te tirou de situações piores. Irmãos, eu posso falar para mim, eu tenho problema hoje, eu tenho bucha. Jesus. Não cabe no uninho, tadinho. Não cabe no uno. Irmão, tem problema. Mas se eu olhar para trás, eu não preciso ir muito longe não, pastor Fábio. De quando eu cheguei aqui, você conhece a minha história, de quando eu cheguei aqui nessa igreja, há 9 anos atrás. Sabe que eu não tinha um gato para puxar o rabo? Coitado do gato.
Irmãos, Deus é maravilhoso. Aí eu olho para os problemas de hoje e olho para os problemas que eu tive, eu não tenho problema. Pastor, irmãos, assim, comparado aos problemas que eu tinha, hoje os meus problemas, eles são muito mais fáceis de ser resolvidos. Jesus chama os seus discípulos e diz, viu, vocês tinham que ter clamado. O que eu quero que vocês façam, e o ensinamento que Deus nos traz nessa noite, é que nós precisamos, irmãos, nós temos uma arma poderosíssima. Sabe qual é? A oração em nome de Jesus. É uma arma poderosíssima. E que infelizmente, poucos de nós fazemos uso dela. Sabe por quê? Porque na hora do sufoco, a gente muitas vezes foge. A luta é tão grande que ofusca a fé. O problema é tão grande que não nos deixa forças muitas vezes para lutar. O que Jesus queria nos ensinar, quer nos ensinar, é que Ele, Deus, tem todo o poder sobre os céus e a terra. A Bíblia vai dizer que Jesus tem todo o poder sobre os céus e a terra. E Ele deixou essa autoridade para a sua igreja. Deus deixou essa autoridade para a sua igreja. Querido, você é a igreja de Cristo. Você tem a autoridade de Cristo em você. Você tem a ação do Espírito Santo na sua vida. E você precisa crer que há poder no nome de Jesus. Nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos entender isso. Deus muitas vezes não vai nos livrar das tempestades. E com base nisso, eu quero só citar uma passagem para a gente poder orar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que um certo dia, Jesus, Ele orou ao Pai, dizendo, Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus estava querendo dizer para o Pai era assim, Pai, se for possível, não permita que eu passe por isso. Não permita que eu passe por esse sofrimento. Não permita que eu passe por essa dor. Jesus sabia, irmão, sempre soube o porquê Ele veio. Jesus sempre soube. Como dizem alguns teólogos, a escolha de vir foi dele. A escolha de vir aqui para nos dar salvação, não foi porque o Pai mandou, foi porque o Pai pediu, e o Filho aceitou. Então a escolha de Ele vir aqui foi dele, mesmo sabendo de tudo o que Ele tinha que passar. Mas em um certo dia, a Bíblia diz, que Ele orou ao Pai dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não permita que eu enfrente essa luta, essa adversidade. Não permita que eu passe por esse sofrimento. E sabe o que Deus fez? O que muitas vezes Ele faz comigo e com você. Deus ficou em silêncio. Deus sabe, irmãos. Presta atenção numa coisa. Deus sabe como atrair a nossa atenção. Deus sabe. E é impressionante, mas todo mundo fala a mesma coisa. Em momentos de lutas e de dor, nós nos tornamos mais sensíveis à voz do Senhor. Em momentos de lutas e de dor, nós buscamos mais a presença de Deus. A gente ora mais, jejua mais, vai na vigília mais, vai na igreja mais. Tudo mais. Aí quando tudo se estabiliza, quando a bonança vem, a calmaria chega, a gente tem uma tendência de tirar o pé. Está tudo bem, não tem problema na família, não tem enfermidade, estou bem empregado, estou ganhando bem, tenho minha casa própria, consegui meu carro, está tudo perfeito. Aí eu relaxo, aí eu tiro o pé. Semana passada eu encontrei com um grande amigo meu, eu
Eu dei aula para ele na escola bíblica, da escola dominical em Campinas, quando a gente era da mesma igreja. E ele foi durante muito tempo um menino fervoroso na presença de Deus. Fez faculdade de teologia, virou obreiro da igreja de Nazareno em Campinas. E eu me encontrei com ele por um acaso. E a pergunta que eu fiz era: e aí, tudo bem? Já passou de uma igreja? Ele falou: não, pastor. Pelo contrário. Estou fora dos caminhos do Senhor. E ele começou a contar a história, irmãos. E a história era exatamente essa que eu acabei de citar. Falei: pastor Júnior, foi tudo muito bom. Buscava, tinha luta, tinha problema. De repente veio uma calmaria na minha vida. Veio uma calmaria, eu me casei, constituí uma família, consegui um bom emprego numa multinacional, comprei minha casa própria, comprei meu carro, dei carro para a esposa, botei um filho na escola particular. E aí eu não vigiei. E aí eu tirei o pé. Comecei, é impressionante porque eu vivi isso como testemunho de vida, irmãos. Após uma dor muito grande, a gente tem cria uma certa resistência em aceitar algumas coisas. E durante uma perda muito grande que eu tive na minha vida, eu comecei a parar de ir à igreja. A primeira coisa que eu fiz, eu já devo ter dito isso aqui, foi entregar todos os cargos que eu tinha na igreja. Eu dava aula na escola bíblica, eu era líder de louvor, eu era líder dos jovens. E eu entreguei tudo. Porque eu achava que eu não podia mais fazer. Eu não tinha mais força para fazer. E a história dele é igual à minha. E eu não fui na quarta. A gente ia ter culto de terça, sexta e domingo. Eu não fui na terça. Aí eu não fui na sexta. Aí eu não fui no domingo. Aí na outra semana eu fui só na sexta. Aí eu pulei um mês. Fiquei 3 Santa Ceia. Não que isso aconteça aqui hoje, a gente só vem na Santa Ceia. Isso não acontece. Mas aí começava a ir só na Santa Ceia. Aí já não via mais a Santa Ceia. E quando eu vi, irmãos, eu estava fora da igreja. Fora da igreja, que eu digo, é fora da presença e dos planos do Senhor. Fora dos caminhos do Senhor. E quando eu vi, eu tinha mais os amigos do mundo do meu lado do que os irmãos em Cristo. E quando eu vi, eu estava bebendo, estava fumando. E daí por diante a gente sabe qual é a história. A história desse jovem não foi diferente. E nós nos encontramos numa padaria, lá em Campinas. E eu disse para ele: Deus ainda tem planos na sua vida, querido. O que você precisa fazer? Jesus é tão maravilhoso que Ele não se importa com o ontem. Ele se importa com o hoje. Se você se arrepender hoje e decidir hoje me servir, eu apago o seu passado. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. O que nós precisamos fazer é permanecer no caminho. Nem sempre Deus vai nos livrar das tempestades. Assim como Ele não livrou Jesus do pedido que Ele fez. Mas Ele esteve com ele. E a Bíblia vai dizer, em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz o texto. Eu pedi para não colocar no telão, para você prestar atenção naquilo que eu vou ler. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e a morte cruz. Porque Ele venceu as lutas, porque Ele venceu as tempestades, porque Ele passou pela aprovação, diz o texto. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o nome mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Se você vencer, querido, Deus tem um lugar de honra para você. Se você não desistir, Deus tem preparado um lugar de honra para você. Se você não deixar os caminhos do Senhor, Deus tem um lugar de honra para a sua vida. Irmãos, eu não estou dizendo isso aqui para te motivar ou para incentivar você a dizer glória a Deus. Eu estou dizendo isso só para você entender que se você não desistir, Deus vai te colocar num lugar de honra.
Fique de pé em nome de Jesus.